Olá, espectador. Hoje vamos falar de algo que perpetua até hoje, mesmo tendo seu ápice antigamente, mas que muitas coisas são conectadas com isso até hoje. Então se acomode e se prepare, pois eu aviso de antemão que pode ter assuntos pesados e que não serão bons para todos os públicos. Preparados? Vamos entender o que foi e que talvez ainda seja o pânico satânico. Começado mais precisamente no ano de 1980 e se estendendo para até o final de 1990, mas que ainda assim existem resquícios dele. Era iniciado uma onda de notícias falsas e uma paranoia por toda a população dos Estados Unidos, e depois vindo parar até aqui no Brasil, onde vou citar mais pra frente. Se consistia em qualquer coisa que parecesse minimamente nocivo ou falasse algo sobre demônios e monstros, ou até palavras mais brandas, como feitiço ou maldição. A lista é imensa. Vai desde brinquedos, desenhos, jogos, músicas e muitas vezes nos casos criminais daquela época. Como o caso dos três de West Memphis, que vou explicar e emendar com outro assunto. Os três de West Memphis. Resumindo, para que não tome todo o tempo do vídeo, e recomendo para que os que se interessam confiram o documentário presente na Netflix ou vídeo de outros youtubers falando sobre o caso, mas eu vou falar em resumo aqui. Em resumo, na cidade de West Memphis, onde se presumia ser um local seguro e tranquilo, três crianças foram brincar. Seus nomes eram Steve Brent, Michael Moore e Christopher Byers. Após a demora da volta dos seus filhos, os pais ficaram preocupados, relatando à polícia sobre o ocorrido. Dias se passaram e, depois de uma espera angustiante, a notícia ruim chegou. As três crianças mortas, com requintes de crueldade, tinham machucados terríveis e marcas de violência. Uma investigação foi iniciada com a polícia afirmando ser um caso de culto satânico, mas sem qualquer prova realmente comprovadora, como itens ritualísticos ou símbolos ou livros. Isso é bem estranho. E logo chegam nos policiais nomes que os moradores falaram, principalmente os moradores mais religiosos daquela pequena cidade. No início, só falaram um nome, mas com o decorrer da investigação foram citados mais 3 adolescentes como suspeitos. Eram eles Damon Echols, Jesse Maskelyne e Jason Baldwin. O estranho é que eram jovens diferentes do padrão da época, problemáticos e alguns com problemas psicológicos. Chegou no nível de ser estranho que uma das provas do julgamento foi Damien, um dos citados, ouvir Metallica e ler Stephen King como prova. Mas, mesmo com defesas e a polícia agindo de má conduta, basicamente torturando um dos jovens, eles foram condenados à base de argumentos que depois muitas pessoas revelaram que a polícia os obrigou a falarem, totalmente depoimentos falsos. Com a prisão dos jovens, 3 famosos fizeram frente para defendê-los, tentar provar sua inocência. Eram eles o músico Ed Vedder, John Depp e Peter Jackson. Eles fizeram shows beneficentes e pressionaram bastante a polícia. Os jovens, com o decorrer dos anos, mesmo que não achassem que iriam sair da prisão, eles saíram. Após um acordo com a justiça para teoricamente tirar a culpa de qualquer desvio ou de qualquer erro da justiça sobre o julgamento deles, mas não serem realmente considerados inocentes, conseguiram sua liberdade. É triste que nunca acharam um culpado. Se especula que seria o padrasto do garoto Steve, Terry Hobbs, se mostrando suspeito.
com um olhar estranho enquanto sua esposa chorava, falando sobre o caso em uma entrevista. O chocante foi que foi descoberto fios de cabelo dele e de um amigo dele em cadarços que foram amarrados nas crianças. Mas, estranhamente, ele nunca foi realmente investigado e preso pelos crimes. É triste não ter um desfecho para a justiça das crianças, mas pelo menos os adolescentes puderam viver sua vida, finalmente, depois de anos sendo acusados por um crime que nunca cometeram. Depois do caso, podemos fazer um elo com um personagem de Stranger Things. É o personagem da 5ª temporada, Ed Manson, que eu gostei muito e achei muito boa sua participação na série. Igualmente aos adolescentes, ele foi facilmente acusado pelo crime de satanismo e assassinato, e as pessoas o caçando, botando culpa nas diversas coisas mais bobas possíveis, só pelo fato dele gostar de ouvir rock, usar roupas e trejeitos diferentes do padrão e jogar o jogo que dava vida ao clube Hellfire, o Dungeons and Dragons, ou somente D&D. Muitas pessoas na época esculacharam, dizendo que levava os jovens para o satanismo e faziam eles fazerem crimes horríveis. Mas isso tá na cara que é um sintoma da religião cega da época, e de hoje em dia ainda perpetua. D&D sempre foi um jogo bom, que inspirou imaginação e diversão para aqueles que gostavam de RPG, e que, na minha opinião, deveria ser mais falado sobre por conta do bem que faz, podendo ser ensinado tanto para imaginação, criação de histórias, e muitas coisas eu acabei tirando do próprio jogo D&D e de outros RPGs para fazer meus vídeos e criar minhas histórias. Bom, meu Brasil, nem ele mesmo acabou escapando desse surto. Mas como tudo chega um pouco mais atrasado em outros países, não é à toa que iria vir pra cá também. Acho que muitos lembram dos programas que tacavam pedras em cima dos animes, jogos e qualquer outra coisa que tava famosa que não era totalmente ligada à religião ou algo do tipo, como Pokémon, Yu-Gi-Oh! E até mesmo Dragon Ball. Alguns trechos foram recuperados do programa do Gilberto Barros. No seu programa, ele falando essas abrobinhas e loucuras. Como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Além desse show da televisão antiga brasileira, hoje em dia vejo que ainda tem muitos resquícios do pânico satânico, ainda mais no nosso país que sempre foi bastante religioso. Lembro também da polêmica engraçada do chocolate da Nestlé, chamado feitiçaria, que muitos grupos e pessoas fanáticas religiosas mandaram vídeos fazendo maior escândalo por um simples chocolate. A caixa vem toda interessante, com as marcas de bombons que já conhecemos. Mas quando a gente abre essa caixa de bombom, dentro existe um bombom chamado feitiçaria. Nessa Páscoa, não comprem bombons da Lacta. Esta empresa está fazendo pacto satânico, infelizmente, porque não faz sentido você ter bombons e ter um bombom com esse nome para criança. Ai, mas o que dizer? Mas ainda é algo que se mantém. Temo que não saia nem tão cedo essa paranoia das pessoas. Talvez com a nova geração vindo, isso seja mais esquecido e que injustiças não sejam mais cometidas. Bom, então é isso. Ajuda o vídeo, se inscreve, comenta se quiser e de alguns outros assuntos que você acha que eu posso trazer. Mas eu vou indo. Muito obrigado por acompanhar. Durmam bem e tenham bons pesadelos.